Pessoal, hoje a aula vai ser curta. Hoje teremos a correção da prova. Vou fazer alguns comentários gerais também. E a parte de lipídios que seria dada hoje, ele vai ser dada de forma síncrona, porque eu pedi para o monitor fazer essa aula para vocês. Uma das obrigações do monitor, ele precisa montar uma aula e apresentar para vocês. Então, como que vai ser? Eu vou fazer a correção de uma maneira bem rápida. Depois da correção, eu vou encerrar a aula e aí eu vou compartilhar esse endereço aqui com vocês. Esse link do YouTube que está no chat de vocês é o link dessa aula aqui de hoje, que foi preparada pelo monitor. Ele usou referências confiáveis, então acho que não tem nenhum problema de ter algum conceito errado, algum conceito que talvez cause alguma estranheza. Então, por mim, acho que está tudo tranquilo. A aula de amanhã, pessoal, aí eu tô com um embaraço para resolver amanhã e provavelmente não vou ter tempo de dar aula, tá? Então eu vou ter que usar a tarde e a noite para resolver uma pendência. Então a aula de amanhã também vai ser assíncrona. Eu vou gravar essa aula provavelmente no final de semana e aí eu vou avisar quando essa aula estará disponível no mural do Classroom. Então, vai ajudar vocês também a descansar um pouco. Então, vocês estão vendo quadro branco e aqui estão as questões. Copiei e colei aqui, tá? Então, vamos resolver cada questão. Antes de resolver, só um comentário. Acho que a grande maioria teve um conceito A. Quem ficou entre 100 e 85 vai ficar com conceito A na P1. Quem ficou entre 84 e 70 terá conceito B de aproveitamento, 70% de aproveitamento. 69 a 55, conceito C, 54 a 40, conceito D, e menor que 40 é conceito F. Tá? Essa vai ser a escala de conversão para conceito da P1 aqui, e da P2 também, da prova de lab, provavelmente. Mas a maioria do pessoal, a grande maioria, ficou nessa faixa aqui. Eu achava que a prova estava difícil, mas acho que a maioria conseguiu resolver a prova de maneira bastante fácil até. Acabei considerando bastante coisa que estava escrito. Muitas coisas eu não poderia corrigir, falar que estava errado, porque muitos de vocês pegaram algumas referências. Assim, escrevendo coisas que estavam fora do contexto da questão, mas acabei deixando passar dessa vez. Quem ficou abaixo de 100, vou pedir para vocês irem atrás do arquivo que vocês enviaram, que lá vão estar alguns comentários pontuais de cada questão. Isso para aqueles que tiverem conceito abaixo de 100. Aqueles que tiverem 100, eu nem comentei nada, porque não tinha nenhum erro para destacar. Bem, vamos lá. Então, a questão 1 fala sobre aminoácidos. Ele comenta aqui que os valores de pK dos grupos carboxílico e amino da serina. Então, o grupo carboxílico tem um pK em torno de 2,2 e o grupo amino protonado tem o pK2 em torno de 9,2. E aí ele pede para a gente desenhar as estruturas predominantes deste aminoácido nos seguintes valores de pH: 1, 5,7 e 11. Eu descontei em torno de 5 pontos para quem não desenhou a serina. Teve muita gente que colocou a glicina, colocou algum outro aminoácido, escreveu a fórmula geral, mas assim, não comprometeu os 20% de aproveitamento da questão, né? Em pH1, ele está no pH mais ácido que o pK desse grupo ácido carboxílico, então ele vai estar protonado. Então a fórmula da serina, deixa eu ver se eu sei de cabeça, é hidrogênio, CH2OH. E aqui tem um ácido carboxílico. Então se ele estiver em uma solução cujo pH é menor que o pK do ácido, ele vai continuar protonado. A partir do momento que esse pH for acima ao valor de pK, a forma predominante vai ser o ácido desprotonado. No caso aqui, eu vou ter um equilíbrio entre a forma associada e não dissociada, só que no pH de 5,7, por que ele pegou esse valor específico? É porque é justamente o valor de PI, que é dada pela soma dos dois pKs dividido por 2. No PI, praticamente todas as espécies
a espécie predominante vai ser quando a gente tem todos os aminoácidos na forma desprotonada. Bem, então aí a gente tem no pH 5,7, que é justamente o pI. Então, a estrutura predominante nesse pH é essa daqui. Entre 2,2 e 5,7, eu tenho isso e isso junto. Mas em 5,7 eu tenho praticamente quase todo ele nessa forma aqui. E no pH 9,2, eu vou ter, desculpa, no pH 11, tá? É um pH básico, é acima, é mais básico que esse valor de pK, que é a desprotonação do NH3, então eu vou estar a serina vai estar nessa forma aqui, onde o NH3 perde o hidrogênio e o ácido também continua na forma desprotonada. Questão simples, era só para recapitular, entender a diferença entre pK, pH. Então, envolve várias coisas interessantes. Então, estruturas de aminoácidos, não precisava colocar na forma quiral, teve gente que detalhou, fez tudo certo. A grande maioria de vocês acertou essa questão aqui sem problemas. Alguns esqueceram de especificar a estrutura serina, que esse aqui é o grupo lateral da serina. Alguns alunos colocaram glicina, mas a maioria acertou as estruturas, né, o estágio de ionização desses aminoácidos. Bem, a questão B da primeira questão ainda, relacionado ao tampão de bicarbonato existente no sangue. Comentei na aula de revisão que, para vocês dessem uma olhada em solução tampão, principalmente o tampão do sangue. Então, por isso que eu acabei cobrando essa questão na prova. Então, vamos ler aqui. O pH do sangue humano de um indivíduo saudável situa-se na faixa entre 7,3 a 7,45. Para manter essa faixa de pH, o organismo utiliza vários tampões, sendo que o principal tampão do plasma sanguíneo consiste de ácido carbônico e íon bicarbonato. A concentração de íons bicarbonato é aproximadamente 20 vezes maior que a concentração do ácido carbônico, com a maior parte do ácido na forma de CO2 dissolvido. O equilíbrio químico desse tampão pode ser representado pela essa equação aqui. Analise as seguintes afirmações, são verdadeiras ou falsas, e justifique. A grande maioria acertou também. As três opções eram todas verdadeiras. O que mais que eu ia comentar? Eu vou comentar cada afirmação. Então, essa primeira afirmação aqui, quando uma pequena quantidade de base entra em contato com uma solução tampão, os íons hidróxido reagem com o ácido tampão, não alterando praticamente o pH da solução. Tá? Numa solução tampão, existem grandes quantidades do ácido não dissociado e a sua base conjugada. Qualquer adição de base no meio, ele vai reagir com um ácido. Muitas pessoas achavam que era esse H+. Teoricamente, ele reage com um ácido não dissociado. E aí vai levar à formação de água e bicarbonato. Mas o mais importante é entender o papel do tampão. Ele resiste às mudanças, às variações da adição de ácido ou base no meio, uma vez que ele é prontamente reagido aqui, porque esse equilíbrio é bem deslocado para a direita. Alguns não colocaram justificativas, teve gente que colocou só V. Deixei passar dessa vez, mas na P2 eu prometo apertar um pouquinho mais. Isso aqui, teve alguém aí que colocou falso, eu até fiquei pensando um pouco se realmente era falso, mas não é. Essa afirmação 2 aqui é também verdadeira, basicamente a gente lembrar da lei de Le Chatelier. Então, nesse equilíbrio aqui, quando a gente aumenta a concentração de base no meio, quer dizer, de bicarbonato, o que acontece quando a gente aumenta a concentração de bicarbonato? O equilíbrio acaba deslocando para a direita. Para que o equilíbrio seja deslocado para a direita, esse excedente de bicarbonato reage com H+, para formar mais ácido. Se ele reage com mais H+, a concentração de H+, vai diminuir. O que é diminuir a concentração de H+? Se a gente lembrar a fórmula de pH menos log da concentração de H+, a relação entre concentração de H+, e pH é inversa. Então, se você aumenta a concentração de H+, por causa desse sinal aqui, o valor de pH aumenta. Aqui está certo, o pH também vai aumentar, uma vez que você aumenta a concentração de bicarbonato, mas você vai levar a uma diminuição do H+, porque você vai consumir ele para deslocar o equilíbrio para a esquerda, quer dizer, na direção dos reagentes, e aí vai ocasionar um aumento do pH. Bem, a terceira aqui, afirmação, também é Le Chatelier. Para a terceira afirmação, quando a concentração de CO2 no sangue aumenta, então quando a gente aumenta a concentração de CO2, o pH diminui. Então, também é Le Chatelier, aumento da concentração de CO2 vai deslocar o equilíbrio para a direita,
vai aumentar a concentração de H+. Então, é o contrário que está acontecendo na segunda afirmação. Então, aumentando a concentração de H+, você vai, com uma relação entre concentração e pH inverso, você vai causar uma diminuição do valor de pH. Só uma curiosidade, muitos ensaios diagnósticos, testes, análise de sangue, um dos elementos que é analisado no sangue é o teor de bicarbonato. Então, ou eles medem o pH ou eles medem o bicarbonato. Se a quantidade de bicarbonato está muito alta, é capaz de você apresentar uma alcalose metabólica, né? Porque você está aumentando o pH, você pode estar indo numa região mais básica aqui. Tá? Então é importante essa questão aqui, que tem muito a ver com o que a gente tem no cotidiano. Vamos para a questão 2. Na questão 2, esse aqui teve muita resposta diferente, até gostei, porque estava preocupado as pessoas pegarem sempre a mesma resposta. A questão 2 diz o seguinte: pesquise sobre anemia falciforme e veja que essa doença tem a ver com o que a gente viu na disciplina até agora, até o momento. Muita gente descreveu o que é uma anemia falciforme, descreveu principalmente nos aspectos morfológicos das hemácias, né? Que eles têm essa forma de foice. Mas o que eu queria que vocês comentassem é a relação com algum tópico que a gente abordou na disciplina. E o tópico que a gente abordou na disciplina é justamente, não é a mutação, porque isso aqui é um conceito de ácidos nucleicos que a gente não viu, mas tem a ver, por causa dessa mutação, ocorre uma alteração na sequência de aminoácidos que compõem a hemoglobina. Então, aqui que está a resposta. Então, a alteração de um ácido glutâmico por uma valina, que é responsável, essa alteração do aminoácido é responsável por alterar a estrutura da hemoglobina e, consequentemente, da hemácia. Então, isso está muito relacionado à estrutura primária de proteínas. Algumas pessoas comentaram essa alteração aqui, mas muita gente não colocou isso, e como o resto da descrição, como eu pedi para pesquisar, aí acabei deixando passar também nesse caso. Então, muita gente que esqueceu de comentar a alteração da sequência primária de aminoácidos, só falou da doença em si, da mutação, acabei considerando também mesmo assim. Não sei porque, acho que eu estava muito bonzinho na hora de corrigir ontem, acho que eu estava meio com pressa. A próxima vez eu corrigi um pouco mais cedo, prestar mais atenção. Agora já foi, né? Bem, questão ainda 2, item B. Na 2B é uma questão de separação de proteínas. Então, a gente tem 3 proteínas aqui, proteína A, B e C. A proteína A tem um PI de 4,1, a B tem um PI de 4,3 e a proteína C, 7,9. A proteína A tem uma massa de 41, B 73 e o C de 42. E eu pedi para vocês separarem essas 3 proteínas usando 2 cromatografias, filtração em gel e troca iônica. Então, vocês perceberam que essa prova, as respostas estavam sempre no enunciado, né? E era só vocês contarem a história, na verdade. Então, como que a gente separaria essas 3 proteínas usando essas 2 cromatografias? Então, no meu caso, eu faria primeiro a filtração em gel. A filtração em gel consiste em você adicionar uma resina polimérica porosa que adere, separa as proteínas em função do tamanho. Então, a filtração em gel, você vai separar em 2 frascos, vamos dizer assim, aqueles que têm massas parecidas com aqueles com massas bem diferentes. Então, você separaria a proteína B da proteína A e C. A diferença de massas dos dois é bem próxima, então você não consegue, na filtração em gel, separar A, C de B. E aí, no segundo caso, você faria a troca iônica. Então, pegaria isso aqui e faria a troca iônica.
E a troca iônica possui algumas variáveis, então vai depender de duas coisas: o tampão que você vai usar como eluente e o tipo de resina que você vai usar. Tá? Na aula, eu mostrei aqui uma resina carregada negativamente. Então, vamos usar uma resina negativa. E aí, a questão do pH, a gente tem que estar de olho no pI aqui dessas duas proteínas, 4 e 8. Vamos arredondar para 4 e vamos arredondar para 8. Se a gente usar um pH 4, por exemplo, o que vai acontecer? Nesse pH 4, a proteína ela vai ter uma carga líquida praticamente neutra, enquanto que para a proteína C, a gente vai ter uma proteína com uma carga líquida positiva. Por que positiva? Porque eu estou mais ácido do que o pI dela. Então, como o MEI está mais ácido que o pI, ele vai protonar, essa proteína C vai ter mais uma carga líquida mais positiva, enquanto que a proteína A vai estar com uma carga líquida praticamente neutra, porque eu estou quase no ponto isoelétrico da proteína. Então, se a proteína C, nesse pH aqui, nesse tampão 4, ele vai se aderir mais à resina, enquanto que a proteína A vai aderir menos. Ele vai aderir também, mas vai aderir menos. Então, se eu usar um tampão em torno de 4, o primeiro a ser diluído vai ser o A, e o segundo a ser diluído vai ser o C. Então, era mais ou menos esse raciocínio que eu precisava que vocês apresentassem na prova. Muitos de vocês fizeram tudo direitinho. Então, mencionaram o pH, muitos fizeram uma mistura de 8 com 4, né? Usaram um ponto médio aqui, fizeram um pH 6, que é mais ou menos o mesmo princípio. Então, no pH 6, ele está um pouquinho mais básico que o A, então ele vai estar um pouquinho mais, ele vai ter uma carga líquida pouco negativa, e na proteína C, ele ainda está abaixo, então ele vai ter um pouco, na proteína C eu vou ter um pouquinho de menos, mas ele vai ser um pouquinho mais positiva, e ainda vai ter essa mesma sequência de diluição. Alguns colocaram um pH muito básico, e aí pH muito básico acaba não distinguindo, apesar de que poderia dizer que esse seria mais negativo e esse menos negativo, talvez, tá? E aí poderia usar. Mas eu acabei considerando, eu já estava cansado de ficar corrigindo, eu acho, que eu quis corrigir tudo de uma vez, eu me dei mal, e acabei passando aí. Eu sei que muitos aí escreveram algumas abobrinhas, mas eu acabei deixando passar. Tudo bem? Dúvidas? Então, a grande maioria de vocês, eu descontei ponto, mas não tanto, por causa dessa parte aqui, da filtração por traqueônica, que ficou um pouquinho na dúvida, tá? A filtração em gel todo mundo sacou aqui que era para fazer uma filtração em gel, mas na traqueônica ficou confuso, porque muita gente esqueceu de escrever a resina, esqueceu de descrever o tampão, e a ordem de eluição que eu pedi aqui, também o pessoal esqueceu. Mas acabei considerando, certo? Eu tirei, assim, questão vale 20%, eu acabei tirando 5%, 5 a 10% do raciocínio. Pessoal, eu espero que vocês não estejam com raiva de mim, porque eu fui bonzinho. Fui bonzinho até demais, eu acho. Bem, vamos para a última questão da prova. A questão 3 fala o seguinte: duas enzimas EA e EB são liberadas na corrente sanguínea. A enzima EA é liberada quando o fígado está danificado. Então, vamos colocar aqui EA, fígado. Enquanto que EB é uma isoenzima do músculo e é liberada após intensa atividade física. Tanto EA e EB podem ser diferenciados por possuírem KMs diferentes. Com maior afinidade pelo substrato, a enzima do músculo possui um KM igual a 2,2 vezes 10 a quinta. Então, essa enzima do músculo tem um KM de 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Um paciente teve o soro do sangue analisado e a cinética enzimática obtida apresentou os resultados apresentados na figura abaixo. Os dados estão apresentados em concentração molar. A partir desses dados, identifique se o paciente está sofrendo uma doença hepática ou simplesmente tem se exercitado demasiadamente. Justifique. Esse aqui acho que foi a questão que o pessoal teve mais índice de acerto, tá? Eu não costumo fazer estatística, mas a questão 3 acho que teve quase 100% de acerto. O que era importante para vocês resolver essa questão? Saber enxergar que esse gráfico era um gráfico de duplo recíproco,
certo? Isso aqui todo mundo enxergou. E esse gráfico de duplo recíproco relaciona a velocidade inicial. Deixa eu pegar a colinha aqui, pessoal, que hoje... É um gráfico que relaciona 1 sobre V0 igual a Km sobre Vmax vezes 1 sobre concentração do substrato mais 1 sobre Vmax. Essa equação aqui descreve, esse gráfico aqui descreve, está relacionado a essa equação, tá? Esse ponto aqui, ó, onde a curva corta o eixo Y, então é quando x igual a zero. Então, quando 1 sobre S é igual a zero, esse ponto aqui equivale ao 1 sobre Vmax. Então, 1 sobre Vmax é igual a 0,0033372. Então, quando esse termo aqui é zero, 1 sobre V0 vai ser igual a 1 sobre Vmax. E temos também esse ponto aqui, que é o mais importante, que é quando o y é igual a zero. Quando o y é igual a zero, a gente iguala, cancela o Vmax com Vmax. A concentração de substrato vai ser igual a 1 sobre S vai ser igual a 1 sobre K, menos 1 sobre Km. Então, nesse ponto aqui, vai ser equivalente a menos 1 sobre Km. E aí, a resolução fica muito simples, se vocês lembrarem da aula de cinética enzimática, é só fazer essa simples conta aqui, e aí vocês achariam o Km dessa reta como sendo a 2,98 vezes 10 a menos 4. Existe outra maneira de descobrir o Km? Não por aqui, mas pela equação da reta. É só você fazer associar essa equação da reta aqui, verificar que esse 9,978 vezes 10 a menos 7 equivale a Km sobre Vmax. Temos duas variáveis. A Vmax você consegue calcular a partir daqui. Isolando o Vmax aqui, você substitui o Vmax aqui, e aí você acha o Km que vai dar o mesmo valor aqui de 2,98 vezes 10 a menos 4. Como esse valor é diferente do Km do músculo, é muito provável, então, que esse Km esteja relacionado à enzima liberada quando o fígado está danificado, ou seja, de uma doença hepática. Ok? Dúvidas? A maioria de vocês foi muito bem. Eu não sei se eu fico feliz ou fico triste, porque ou porque a prova estava muito fácil, aí desanima o professor, sabia? Assim, o professor quer te testar no final das contas, quer ver você sofrer, mas no final parece que vocês se deram muito bem, levaram de uma boa, né? Eu sei que tem o WhatsApp, tem as conversas, tudo tal, né? É uma prova que não dá para monitorar vocês, então teve esse lance também, mas eu achava que estava difícil, mas no fim todo mundo conseguiu ir muito bem. Então, eu não sei se eu dou parabéns ou se eu me cobro mais para a próxima, para a P2. Eu sei que vocês querem que não cobre muito, né, na P2. Legal, Beatriz. O Leonardo falou que não estava fácil, não. Muita gente chegou em cima da hora, né? Então, talvez. Legal, Thalita. É difícil fazer uma prova online, pessoal. É muito difícil. Se eu desse múltipla escolha, o pessoal faria pelo WhatsApp. Então tem que ser dissertativa, mas sem ficar muito explícito, né? Sem ser muito direto. Legal, Daís. Então tá bom. Hoje foi só a correção, quer dizer, não é só a correção, pessoal. O que eu vou pedir agora é para que vocês acessem esse link do YouTube. Assim que eu falar tchau, vocês vão... Já deixa com a aba aberta nesse link. Eu vou dar tchau para vocês. Quando eu fechar o Meet aqui, vocês assistam o vídeo, por favor, porque essa parte aqui envolve toda a primeira aula, a aula de hoje, tá? Que é a parte estrutural dos lipídios. A aula de amanhã, que é um conceito um pouco mais complexo e preciso achar algumas figuras mais interessantes, vai demandar um pouco de tempo, provavelmente vou postar no final de semana no Classroom. Então, amanhã vocês não vão precisar comparecer nesse horário para assistir a aula. Eu vou soltar a aula também de forma síncrona, tá?
o pessoal que chegou depois, a aula de amanhã também será assíncrona, que eu vou precisar resolver uns problemas aí que vai demandar o dia todo para resolver, tá? Tranquilo. Ok? Tá bom, então. A gente se vê amanhã. Eu vou postar essa aula. Eu estou devendo alguns vídeos no YouTube também. Eu ia comentar alguma coisa, mas eu esqueci.